O ar na torre do templo não era respirável. Era uma suspensão pastosa, de umidade mofada, cera de vela rançosa e o fedor metálico quase sanguíneo do medo engarrafado. Era dentro dessa câmara, fria e severa, que a monarquia francesa não apenas se desintegrava, mas putrefazia lenta e metodicamente, como uma peça de carne esquecida. Luís XVI, outrora o ungido de Deus, o corpo místico do Estado, era agora apenas uma massa pesada e doente, envolta em trapos que mal disfarçavam o linho real, transformado em trapos de penitência. O peso de sua coroa, um fardo de ouro e diamante que ele nunca soubera carregar, havia sido substituído pelo peso esmagador da pedra fria, das grades e da expectativa silenciosa do machado. A decadência era visível em sua pele, que perdera o brilho alabastrino da corte e adquirira a tonalidade cinzenta e oleosa da reclusão. Seus olhos, que antes viam o mundo através do filtro dourado de Versalhes, agora registravam apenas a sombra vacilante das velas, refletindo o desmantelamento interno. A mente do rei, outrora ocupada com tratados obscuros e mapas de caça, estava agora inundada pela cacofonia externa, o rugido ininterrupto da cidade que o havia rejeitado. Não era um rugido de festa, mas a tosse seca e raivosa de uma nação febril, alucinada pela própria liberdade. O isolamento do rei era paradoxal. Ele estava fisicamente separado do povo, mas era assombrado pela proximidade da revolução. O som mais terrível não eram os ferrolhos sendo puxados, nem a conversa baixa dos guardas que fediam a tabaco e pólvora, mas o silêncio intermitente. Nesses vazios, a mente construía a imagem vívida da multidão, a mesma turba que invadira o lar, que profanara o corpo da rainha e que agora aguardava, com uma paciência predatória, o fim do espetáculo. Ele sentia o hálito da nação em seu pescoço, o cheiro azedo da promessa de sangue. O sangue de França, outrora um rio caudaloso de santidade, agora escorria, diluído e pútrido, nas sarjetas do esquecimento. Luís não era mais o sol. Era um astro moribundo, um pedaço de carne deixado no frio, observando a doença que ele próprio representava se espalhar pelo corpo do reino. Ele era o último vestígio de uma era de ouro, e a própria substância de sua existência estava se tornando gangrenosa. Cada dia era uma eternidade de pequenas mortes, onde o luxo era trocado pela umidade, a adulação pela injúria, e a certeza divina pela dúvida corrosiva que roía os ossos. Ele esperava pela morte não como libertação, mas como o último e inevitável diagnóstico. O peso do presente, no entanto, não era uma criação espontânea, mas a colheita amarga de séculos de semeadura negligente. O rei, envolto em seu casaco grosso contra a umidade da torre, não podia fugir das vísceras da memória. Ele não era apenas Luís Capeto, era o receptáculo final de uma doença dinástica que se manifestara pela primeira vez sob o brilho ofuscante, mas falso, do Rei Sol. Luís XVI herdara não um reino robusto, mas um corpo político minado pela cárie, uma arquitetura financeira sustentada apenas pela maquiagem dourada e a fé cega. Versalhes, para onde seus pensamentos inevitavelmente retornavam, não era um palácio. Era uma gigantesca opulenta ferida aberta, drenando a seiva da nação. As sedas e os brocados, os espelhos biselados e as fontes de mármore, tudo disfarçava a sujeira e a desordem sistêmica. Sob o verniz da etiqueta, os corredores cheiravam a perfume excessivo, a poeira antiga e, inegavelmente, a excrementos esquecidos. O miasma da hipocrisia social e fiscal. O erro fundamental de Luís não foi a maldade, mas a inadequação patológica. Ele era um homem forjado para a tranquilidade das bibliotecas e o ruído ordenado da ferraria, não para o caldeirão fervente da política europeia. Ele possuía a honestidade simples de um artesão, mas era forçado a usar a máscara de bronze de um déspota.
Quando a crise exigiu a frieza de um açougueiro, ele ofereceu a hesitação gentil de um vigário. Seus ombros largos e pesados, que pareciam feitos para o trabalho manual, vergaram sob o fardo invisível da coroa que parecia corroer a pele onde tocava. Sua obsessão com a mecânica e a serralharia, o encaixe perfeito de peças, o movimento previsível das engrenagens, era mais do que um hobby. Era uma fuga desesperada do caos orgânico e imprevisível dos homens. Ele queria consertar a França como se consertava um relógio suíço, usando lógica e método. Mas o reino era um corpo gangrenoso que exigia amputação radical, não ajustes finos. A rainha Maria Antonieta, a austríaca, era o fermento azedo na massa do ódio popular. Ela era bela, estrangeira e imprudente, o perfeito bode expiatório para a falência nacional. A corte a usava para projetar seus medos. O povo a via como a personificação gélida e indiferente da gula régia. O casamento, concebido para cimentar a paz, tornou-se o cadinho onde a aversão popular se solidificou. Rumores venenosos se espalhavam como uma epidemia incurável, entrando pelos ouvidos e infectando a mente coletiva, sobre seus amantes, seus gastos, sua frieza uterina, antes do nascimento dos herdeiros. Luís, em sua lentidão de raciocínio e ação, não conseguiu proteger nem sua esposa, nem a honra da monarquia. Ele permitiu que o veneno circulasse, acreditando que a verdade e a bondade inerentes acabariam por triunfar, uma crença fatalmente ingênua em um mundo que já havia abraçado a estética do terror e da suspeita. A monarquia havia perdido o direito de governar não pela tirania, mas pela ineficácia e pela ostentação em tempos de fome. Luís XVI era a personificação dessa falha. Quando as mulheres de Paris marcharam sobre Versalhes em 1789, exigindo pão, elas não estavam apenas invadindo um palácio, estavam penetrando as entranhas do poder, cheirando a podridão por trás do perfume e arrastando a família real de volta para a cidade, para Paris, para a doença que ele tentara ignorar. Aquele dia foi a metástase. O retorno forçado à capital, a residência forçada nas Tulherias, transformou-o de rei sagrado em prisioneiro domiciliado, o vírus incubado, pronto para explodir em febre. Seu passado não era de ouro, mas de dívida, hesitação e um diagnóstico errado que permitiu à infecção tomar conta do corpo todo. Na solidão da torre, Luís compreendia finalmente. Ele era o rei de um império construído sobre a areia movediça de promessas quebradas e banquetes esquecidos. A ilusão de controle, durante os primeiros anos da Revolução, era tão frágil quanto um osso perfurado pela tuberculose, e Luís XVI agarrou-se a ela com a desesperada tenacidade de um afogado. Após ser arrancado de Versalhes, ele e sua família foram depositados no Palácio das Tulherias, um mausoléu real onde a liberdade se disfarçava de residência. Lá no coração pulsante e doentio de Paris, a corte continuava a representar uma farsa de majestade, enquanto os corredores eram infestados por espiões, facções e o eco constante dos debates na Assembleia. O rei acreditava, na sua obtusidade bem intencionada, que a revolução era uma febre passageira, um desvio da razão que seria curado pela simples manifestação da sua boa vontade. Ele via-se não como a causa, mas como o medicamento, um erro crasso que custaria o sangue de milhares. Essa ascensão ilusória ao papel de monarca constitucional foi, na verdade, a descida lenta para o abismo da impotência. O poder escorria entre os seus dedos, transformado em decretos que ele era obrigado a sancionar, em juramentos que ele proferia com a boca, mas não com o espírito. A monarquia estava sendo desmembrada peça por peça, e Luís XVI era o cirurgião relutante, forçado a amputar seus próprios membros.
A Constituição, que deveria ser o bálsamo, era a mordaça de ferro, e ele a aceitava com a dignidade resignada de quem espera o inelutável. Ele rezava, lia e, acima de tudo, fingia. Fingia a aceitação para ganhar tempo, fingia complacência para evitar a ira imediata. Mas em seu íntimo, o juramento de Reims ainda queimava, lembrando-o de que ele era o lugartenente de Deus, e não o servo de uma assembleia de advogados e jornalistas exaltados. O seu dilema era teológico, antes de ser político: trair a nação ou trair o céu. O grande catalisador da desintegração total, o ponto de não retorno que transformou a ilusão em pesadelo, foi a fuga para Varennes. O rei, incitado pela rainha e pelos conselheiros mais ferrenhos, decidiu que a única cura para a doença revolucionária era a fuga, a busca por refúgio entre as forças leais e, subsequentemente, a invasão e a reconquista de seu próprio reino. A viagem noturna foi um ato de desespero e incompetência colossal. Não era uma fuga furtiva, mas uma procissão pesada, lenta, marcada pela opulência ridícula da carruagem e pela arrogância mal disfarçada. A captura em Varennes não foi um acidente, foi o diagnóstico final da morte da credibilidade real. Quando a multidão, liderada pelo pós-mestre Douai, deteve a família real, eles despiram Luís não apenas de sua liberdade, mas de sua aura. Eles viram o rei, não como um símbolo divino, mas como um desertor, um covarde corpulento, tentando escapar de suas responsabilidades. O retorno a Paris foi um calvário silencioso e humilhante. A multidão, antes furiosa, estava agora petrificada pela indiferença. O silêncio era mais mortal que os gritos. Era o som da confiança quebrando. Ao regressar às Tulherias, Luís não era mais um monarca. Era uma relíquia, uma casca vazia de soberania, mantida sob custódia para um propósito que a própria Revolução ainda não ousava pronunciar em voz alta. O cheiro da traição impregnava agora as paredes do palácio. O povo sentia-se traído, o rei sentia-se traído por Deus. A tentativa de fuga revelou a verdade nua e crua. O rei estava em guerra contra a sua nação. A partir daquele momento, a monarquia constitucional era um cadáver em decomposição, mantido artificialmente vivo apenas pela hesitação residual dos legisladores. A sombra da guilhotina, ainda invisível, começou a alongar-se sobre a França, e Luís XVI, preso em seu palácio, podia sentir o frio cortante do metal que se preparava no futuro. O ano de 1792 não amanheceu. Ele irrompeu sobre a França como uma hemorragia súbita e incontrolável. A ilusão de convivência pacífica entre o rei e a Revolução havia evaporado sob o calor da guerra externa e da paranoia interna. Luís XVI, o homem hesitante, havia se transformado, aos olhos do povo, no ponto de concentração de todas as conspirações, o tumor maligno que precisava ser extirpado para que o corpo da República pudesse respirar. Ele era o eixo de um complô internacional, o ponto de contato entre a traição interna e os exércitos da Áustria e da Prússia, que se aproximavam das fronteiras, prometendo restaurar sua autoridade absoluta através do fogo e do sangue. O Palácio das Tulherias, após Varennes, era menos uma residência real e mais um cerco. Os guardas suíços, leais e isolados, eram os últimos pedaços de armadura antes que a podridão atingisse o osso. Luís vivia aterrorizado, mas também em um estado de negação profunda, agarrando-se aos últimos rituais da realeza, enquanto a rua lá fora se tornava um esgoto de ultrajes. A histeria coletiva era alimentada por panfletos sujos e discursos inflamados que não mais pediam reformas, mas cabeças. O fedor de pólvora e a proximidade do caos estavam substituindo o perfume e o incenso. O prenúncio da catástrofe final veio em 20 de junho de 1792.
A turba, uma maré baixa de descontentes e bêbados, invadiu o palácio pela primeira vez, não para pedir, mas para exigir. Foi uma profanação. Eles forçaram o rei a usar o barrete frígio, o chapéu da liberdade, sobre sua cabeça ainda ungida. Luís aceitou a humilhação com uma dignidade pétrea. Bebeu um brinde à nação, provavelmente o gesto mais teatral e vazio de sua vida. Mas o ultraje havia sido consumado. O corpo do rei, o símbolo intocável da soberania, havia sido violado, e o trauma, embora contido, era um precursor da hemorragia que viria. O golpe fatal, contudo, foi o 10 de agosto. O manifesto de Brunswick, ameaçando Paris com a destruição total se o rei fosse ofendido, serviu apenas para despejar óleo sobre a fogueira da revolução. A cidade explodiu em uma fúria iconoclasta. Naquela manhã, a ralé insurreta, os federais de Marsella, com suas canções de guerra, e os sans-culottes invadiram as Tulherias. Luís XVI, despojado de qualquer capacidade de liderança ou resistência, abandonou a defesa, refugiando-se com sua família no seio da Assembleia Legislativa, buscando a proteção dos mesmos homens que estavam prestes a destruí-lo. O palácio foi transformado em um matadouro. Os guardas suíços, abandonados pelo rei e sitiados, lutaram até o último homem, suas túnicas vermelhas se transformando em tapetes ensopados de sangue. O cheiro de morte misturou-se à fumaça, e o luxo das Tulherias foi reduzido a pilhas de corpos esquartejados e móveis quebrados. Enquanto o massacre ocorria a poucos metros, Luís XVI, na sala de audiências da Assembleia, ouvia o som seco dos fuzilamentos, os gritos de agonia e via, refletida nos olhos assustados de sua esposa, a consumação de sua própria queda. Naquele dia, Luís não perdeu apenas o trono, ele perdeu o status de homem. Ele e sua família foram declarados suspensos de suas funções, reduzidos a reféns. O destino era agora inexorável. A monarquia não estava apenas doente, estava morta e pronta para ser enterrada. O refúgio na Assembleia, que ele esperava ser o seu escudo, tornou-se o seu primeiro caixão. Ele não era mais um rei sob custódia, mas um prisioneiro de guerra em seu próprio país. O caminho do palácio para a prisão, para a torre do templo, estava selado pelo sangue de seus últimos defensores. O som da multidão vitoriosa agora não era de júbilo, mas de uma satisfação fria e calculista. O início do fim havia se transformado no fim, ponto final. A torre do templo não era apenas uma prisão, era o laboratório de decomposição da realeza. Após o 10 de agosto, o aprisionamento da família real na velha fortaleza medieval marcou a completa e abjeta transição do sagrado para o profano. Luís XVI, o homem mais poderoso da Europa, estava confinado no que ele ironicamente chamava de seu último palácio, um local úmido, escuro e infestado de vermes que zombavam de sua antiga opulência. A ruína era primeiramente física. O corpo do rei, que já era pesado e pouco atlético, começou a inchar sob a dieta monótona e a falta de movimento. A cor da pele se aprofundou num cinza de carne mal conservada e o cabelo, antes empoado para disfarçar a idade, tornava-se ralo e desgrenhado. O isolamento forçado e o medo constante exacerbaram uma letargia que ele tentava combater com uma rotina monástica, a única âncora que restava à sua mente em desarranjo. Os detalhes da reclusão eram calculados para humilhar e desmoralizar. Os guardas, recrutados entre os mais fervorosos sans-culottes, não eram apenas carcereiros. Eram instrumentos de tortura psicológica. Eles fumavam cachimbos baratos no rosto do rei, cantavam canções obscenas sobre a rainha e riscavam caricaturas pornográficas de Vossa Majestade nas paredes. O objetivo não era apenas mantê-los presos, mas despojá-los de toda a dignidade, transformando o corpo místico do monarca em algo vulgar, palpável e, por fim, desprezível.
Luís, que havia aprendido a aceitar a morte, ainda lutava contra a profanação da memória. A ruína mental era mais insidiosa. O rei, acostumado à deferência automática, era agora confrontado com a insolência incessante. Cada toque de ferrolho, cada passo ressoante no corredor, era um lembrete da total inversão do poder. Sua mente, sempre mais apta a catalogar fatos históricos do que a digerir a realidade brutal, começou a refugiar-se em uma obsessão neurótica pela leitura e pela instrução de seu jovem filho. Ele lia Cícero, Tácito e passagens da história inglesa, talvez buscando consolo nos precedentes trágicos, ou tentando entender onde a narrativa de sua vida havia se desviado tanto de um final glorioso. Ele ensinava ao Delfim sobre reis passados, sobre a geografia do reino, pintando um mapa mental de uma França que já não existia, uma realidade paralela que era seu único santuário. A separação forçada de sua família intensificou o tormento. No início, era permitido que ficassem juntos, mas a Revolução, faminta por crueldade, decidiu que a monarquia deveria ser desmembrada, mesmo em cativeiro. Quando Luís foi abruptamente transferido para a cela inferior, longe da rainha e de seus filhos, a solidão tornou-se uma entidade física, pesada e fria. A perda do convívio familiar, especialmente do contato com o Delfim, era o equivalente a uma amputação sem anestesia. Ele escrevia notas secretas, ansiava por um vislumbre através das frestas. Sua masculinidade, sua paternidade e seu papel como protetor haviam sido arrancados. Nessa fase de ruína, Luís XVI não era mais um ator político. Era um mártir em formação, moldado pela dor lenta e constante. Ele se agarrava à religião não como um ritual de Estado, mas como a última verdade irrefutável num mundo de mentiras. O peso de sua alma, o medo do inferno e a necessidade de se reconciliar com o destino o transformaram. Ele começou a aceitar o papel de vítima sacrificial, uma resignação que seus algozes interpretavam como fraqueza, mas que ele via como o único caminho para a redenção. Ele esperava o julgamento não com revolta, mas com a quietude mórbida de quem já sentiu o frio do túmulo. Sua mente, outrora cheia de projetos vãos, estava agora esvaziada, pronta para ser preenchida apenas pela espera. A agonia de Luís XVI não foi rápida. Foi um processo de destilação de dor, lento e venenoso, conduzido pelos homens que se autodenominavam a Convenção Nacional. O julgamento do rei não foi um ato de justiça, mas um espetáculo de extirpação, um teatro político montado para legitimar o regicídio. O processo começou em dezembro de 1792. O rei, agora formalmente cidadão Luís Capeto, foi arrancado da relativa paz de sua cela para ser confrontado com os fantasmas de seu reinado e a frieza implacável de seus juízes. As acusações eram um catálogo macabro de falhas, hesitações e traições reais e imaginárias. Ele foi acusado de esgotar o tesouro, de conspirar com potências estrangeiras e de derramar o sangue do povo. Luís, confrontado pela primeira vez com o registro escrito de sua própria negligência e dos documentos de sua correspondência secreta, tentou argumentar, refutar as calúnias mais vis. Sua defesa era articulada, mas fraca. Ele era um homem de princípios decentes, tentando argumentar com a fúria apocalíptica da ideologia. O peso da acusação era moral, não legal, e a Revolução já havia decidido a sentença antes que a primeira palavra fosse proferida. O som mais devastador, durante o julgamento, não vinha da tribuna, mas da alma do próprio rei. Ele era forçado a ouvir o testemunho distorcido de seus próprios ministros, a retórica inflamada de oradores como Saint-Just e Robespierre. Saint-Just, com sua beleza glacial e sua lógica implacável, declarou que ninguém pode reinar inocentemente, solidificando a premissa de que a mera existência de Luís era um crime contra a República.
O rei era a doença, e o único tratamento aceitável era a morte. A agonia se manifestou na exaustão. Arrancado de sua cela escura, exposto à luz dura e aos olhos hostis da plateia, o rei parecia uma figura patética. O inchaço de seu corpo o fazia parecer ainda mais desajeitado. Sua voz tornava-se rouca sob o estresse. O ar do salão estava carregado não apenas com a respiração de centenas de homens, mas com o cheiro acre de pólvora não queimada, a ameaça de violência latente. Luís sabia que cada voto era um prego em seu caixão. O clímax da longa agonia foi a votação da sentença. A revolução, sedenta por unanimidade moral, arrastou a votação por dias, transformando o salão em um acampamento noturno de intrigas, coações e deliberação febril. A pergunta era simples e brutal. Qual será a pena imposta a Luís Capeto? O resultado final, por uma margem mínima e controversa, foi a morte. O primo do rei, Philippe Égalité, votou pela execução, um ato de parricídio dinástico que selou o destino não apenas de Luís, mas também da linhagem Bourbon. Quando a sentença foi lida, Luís XVI ouviu com uma serenidade quase sobrenatural, uma calma que vinha da aceitação de seu papel sacrificial. Ele tentou, desesperadamente, pedir um adiamento da execução, um recurso à nação, mas seu pedido foi rejeitado com desprezo glacial. Naquele momento, ele não era mais um soberano, era apenas um homem condenado. O destino não era mais incerto, era um fio cortado, e restavam apenas as horas finais para a limpeza da alma. A longa agonia havia findado, e a morte agora era uma certeza matemática e fria, agendada para o amanhecer seguinte. As últimas 24 horas de Luís XVI foram um exercício de purificação e estoicismo, um contraste gritante com a hesitação que marcou seu reinado. Após a rejeição final de seu apelo, o rei, de volta à torre do templo, buscou o conforto final que o mundo lhe havia negado: a fé. Ele convocou o padre Edgeworth de Firmont, um sacerdote irlandês refugiado, para administrar os últimos sacramentos. A presença do clérigo, um raio de certeza espiritual no caos profano, era o único sinal de deferência real permitido pelos carcereiros. A noite de 20 para 21 de janeiro de 1793 foi gélida e úmida. O tempo na torre parecia ter congelado. Luís preparou-se para a morte com uma metódica tranquilidade que surpreendeu seus guardas, homens acostumados à histeria e à covardia. Ele ditou seu testamento, um documento que transcendeu a política, focando-se no perdão. Perdoou seus inimigos, pediu a Deus que perdoasse a França e implorou à esposa e aos filhos que nunca buscassem vingança. Esse ato final, de desarmamento moral, foi a sua verdadeira e derradeira declaração de soberania. Ele estava abdicando da vingança, elevando-se acima da fúria que o havia condenado. O momento mais lancinante foi a despedida da família. Foi-lhe permitido um último encontro. A cena se desenrolou no quarto de jantar, à luz trêmula das velas, sob o olhar vigilante e cruel dos guardas. A rainha, Maria Antonieta, estava desfeita. Seus gritos de desespero eram abafados, mas audíveis. O Delfim, agarrado às pernas do pai, o pequeno corpo tremendo, e Madame Royale, a filha, observando o drama com uma maturidade assustadora. Luís evitou o prolongamento da dor, prometendo reencontrá-los ao amanhecer, uma mentira piedosa. Ele não queria que o terror final fosse a última imagem que tivessem dele. O adeus foi breve, intenso. Um nó de angústia que se rompeu quando ele os forçou a partir, retornando à solidão fria para se revestir de sua armadura espiritual. Às 5 da manhã ele se levantou. Vestiu-se com cuidado, escolhendo roupas escuras e neutras, rejeitando o uniforme da Guarda Nacional, pois não queria vestir a farda de seus carrascos. O padre Edgeworth celebrou a missa, a hóstia, a Eucaristia, o corpo de Cristo.
Era o único alimento que ele aceitava, a comunhão final que o ligava a uma verdade mais antiga e inabalável que qualquer decreto revolucionário. A jornada para o cadafalso começou às 9 horas. A carruagem, pintada de verde, moveu-se lentamente pela Paris sombria, uma cidade envolta em neblina e silêncio militar. O percurso estava ladeado por 20.000 soldados, um mar de baionetas e tambores abafados que batiam um ritmo lento, funerário, projetado para quebrar a vontade. Luís, no entanto, lia os salmos, sua voz firme e audível. Ele não era mais o rei gordo e hesitante. Era Luís, o cristão, o mártir. Ao chegar à Place de la Révolution, o campo da Concórdia, a multidão era imensa e febril, mas o silêncio era esmagador, quebrado apenas pelo rufar dos tambores. Ele subiu os degraus do cadafalso, o objeto mais moderno e eficiente da tecnologia revolucionária. No alto da plataforma, de frente para a nação, Luís fez sua última tentativa de se dirigir ao povo, sua voz finalmente poderosa e clara. Morro inocente dos crimes de que me acusam. Perdoo os autores de minha morte e peço a Deus que o sangue que derramareis não caia jamais sobre a França. O general Santerre ordenou que os tambores sufocassem suas palavras. Os assistentes se jogaram sobre ele, forçando-o a despir o casaco, a amarrar suas mãos. Houve um breve instante de resistência. O antigo serralheiro não queria ser manuseado. O padre Edgeworth proferiu as palavras que se tornaram eternas. Filho de São Luís, suba ao céu. O corpo do rei foi jogado na prancha de madeira, o pescoço encaixado no entalhe. O som do golpe seco da lâmina foi seguido por um grito uníssono da multidão. O carrasco Charles-Henri Sanson ergueu a cabeça sangrenta, exibindo o último suspiro de um milênio de monarquia. O sangue quente e abundante jorrou sobre a plataforma, e alguns sans-culottes correram para molhar seus lenços, transformando o líquido real em uma relíquia profana. O corpo de Luís XVI havia sido finalmente desmembrado da alma da França. O que se seguiu à queda da lâmina não foi apenas a conclusão de uma sentença judicial, mas profanação ritualística. O corpo de Luís XVI, despojado de sua alma e de sua dignidade real, tornou-se objeto de uma autópsia política, uma análise mórbida de sua carne e de seu simbolismo. A morte, que deveria ter sido o final, foi apenas o prelúdio de uma nova e mais sombria fase de humilhação. No local da execução, o sangue que impregnou o cadafalso era mais que um fluido biológico, era o óleo sagrado da monarquia, agora derramado e pisoteado. A pressa com que a cabeça e o corpo foram tratados revelava o medo revolucionário de que até o cadáver do rei pudesse se tornar um foco de veneração. Não havia caixão de chumbo forrado de seda, nem procissão solene para Saint-Denis. Havia apenas uma carroça, carregada com os restos decapitados, levada apressadamente para o cemitério da Madeleine. O enterro foi uma cerimônia apressada e clandestina. O corpo foi jogado em uma vala rasa, coberto com uma espessa camada de cal virgem, uma substância corrosiva escolhida para acelerar a decomposição e garantir a desintegração completa, apagando qualquer vestígio físico que pudesse ser usado como relíquia. Era uma tentativa desesperada de negar à monarquia até mesmo a santidade do esquecimento. O Rei Sol havia sido reduzido a cinzas anônimas em solo profano. A cal, branca e causticante, era o beijo químico da revolução, queimando a memória da carne. A profanação, no entanto, estendeu-se para além do físico. A família real restante na torre do templo tornou-se objeto de uma crueldade mais fria e sistemática. Maria Antonieta, a viúva Capeto, era agora uma sombra de si mesma, forçada a viver sob o terror constante de sua própria iminente execução. O pior tormento, contudo, foi dirigido ao jovem Delfim.
A Revolução decidiu que para destruir a monarquia era preciso destruir a inocência do herdeiro. O menino, Luís XVII, foi brutalmente separado de sua mãe, entregue a um sapateiro alcoólatra chamado Simon, um zelote sans-culotte. Simon tinha a missão explícita de deseducar o rei menino, de destruir sua moralidade e sua fé, transformando o filho da França em um pequeno selvagem republicano. A cela do menino foi transformada em um inferno de degradação. Ele foi forçado a beber, a proferir obscenidades contra sua mãe, a cantar canções revolucionárias e a repudiar sua herança. Essa tortura, que durou anos, foi a verdadeira autópsia da dinastia. A Revolução estava tentando dissecar a própria essência da realeza no corpo de uma criança, transformando a esperança em um pesadelo etílico e infectado. O cheiro de álcool, sujeira e desespero substituiu o incenso e o ouro. A tragédia do Delfim, consumida pela doença e negligência em sua cela solitária, é o epítome da crueldade revolucionária. Ele morreu lentamente, transformado em um esqueleto psíquico e físico, um testemunho silencioso de que a Revolução não queria apenas matar reis, mas erradicar a própria ideia de que um rei poderia existir. A profanação de Luís XVI foi o corte. A tortura de seu filho foi a lenta e dolorosa infecção que garantiu que a ferida jamais cicatrizasse de forma limpa. O legado de Luís XVI não é medido pela duração de seu reinado, mas pela sombra perpétua que seu cadafalso lançou sobre o Ocidente. Sua morte não encerrou a Revolução. Ela a pariu em sua forma mais visceral e implacável. O sangue de 21 de janeiro foi o batismo rubro do terror, o selo que legitimou a violência como ferramenta essencial da política. Ao matarem o rei, os revolucionários não apenas eliminaram um homem, eles destruíram o princípio da soberania divina, abrindo um vazio político que seria preenchido pela guilhotina em série e, eventualmente, pelo punho de ferro de um imperador. A execução de Luís XVI foi o catalisador da paranoia. Se o ungido de Deus podia ser julgado e morto como um criminoso comum, então ninguém estava a salvo da fúria implacável da virtude revolucionária. O corpo político de França, já febril, entrou em convulsão. A ausência da realeza, outrora a âncora do Estado, transformou a nação em um barco à deriva, em um oceano de sangue e ideologia. A República, que prometia a luz da razão, mergulhou rapidamente na escuridão da tirania de massa, onde a suspeita era a moeda mais valiosa e a inocência, uma sentença de morte. O martírio de Luís, embora inicialmente obscurecido pelo clamor da festa revolucionária, começou a se infiltrar lentamente na memória coletiva. Para os reacionários e os monarquistas, ele se tornou São Luís, o Justo, uma figura de santidade e traição. O testamento, com seu perdão universal, circulou clandestinamente, contrastando a calma cristã do rei com a raiva histérica de seus carrascos. Este contraste corroeu a autoridade moral da Revolução, fazendo com que o público se questionasse se a liberdade realmente precisava ser cimentada com tanta crueldade. A Restauração, anos depois, confirmaria o retorno espectral do corpo real. Quando Luís XVIII ascendeu ao trono, uma de suas primeiras ordens foi a exumação e a identificação dos restos mortais do irmão no cemitério da Madeleine. O que encontraram foi um depósito de ossos e cal. A cena era macabra. Apenas alguns fragmentos puderam ser identificados, envoltos na pátina da putrefação química. Os restos foram levados em procissão solene e finalmente depositados na necrópole real de Saint-Denis, um ato tardio de ressacralização, uma tentativa desesperada de costurar o rasgo profundo na tapeçaria histórica da França. O legado de Luís XVI reside não em sua competência, mas em sua tragédia. Ele foi o homem errado no lugar errado,
na hora errada, forçado a ser o catalisador final da modernidade. Sua hesitação e sua humanidade inadequada foram as fissuras por onde o mundo antigo escorreu para dar lugar ao novo. Ele não foi um tirano, mas um rei bem-intencionado, cujos defeitos foram magnificados pelo espelho distorcido da Revolução. Ele morreu para que a França pudesse nascer, mas o nascimento foi marcado por um trauma que ecoaria pelos séculos, transformando a guilhotina na sombra indelével de todo o poder. O último som que perdura não é o tambor, mas o silêncio que se abateu sobre o corpo decapitado. Um silêncio que ainda hoje assombra as repúblicas. A França nunca mais se recuperaria totalmente do cheiro de cal e sangue.